Mais uma reflexão, um tempo para conhecermos a vontade de Deus através das Escrituras. Bem-vindo a mais esta reflexão. Nós precisamos entender certas coisas na nossa vida diante de nosso Deus, pois se não compreendermos, nós agiremos de forma equivocada quanto ao propósito, ao querer e à vontade do Senhor para as nossas vidas. Quando nós falamos que não é mediante ordenanças, ou seja, não é a obediência das regras, que nós alcançamos aquilo que seja a vontade de Deus para as nossas vidas. Temos que entender a nossa salvação, a questão da obra que Cristo realizou por nós uma única vez e de forma definitiva, nos aperfeiçoando, é obra de nosso Deus, é obra que Ele realizou em nosso favor. A perfeição, a santificação, sermos santos, irrepreensíveis, é algo que Ele fez por nós de forma definitiva, um novo ser, uma nova criatura. A gente precisa ter este entendimento. Precisamos buscar o conhecimento, a compreensão da vontade de Deus para que a gente viva na plenitude da vontade do Pai, expressando o que Ele fez. Por isso, a nossa salvação, a perfeição, a justificação, o sermos justos, não é algo que depende de nós, mas depende do que Ele fez, e crermos nisso, por causa da Sua palavra. Isto é fé, é traduzir que nós entendemos. Quando Ele fala que fez, nós precisamos crer nisto. E é um processo que a gente amadurece nisso, para que ao entender quem somos e crermos no que Deus nos fala, nós fazemos, nós realizamos, nós caminhamos na direção da vontade do Pai. Por isso a gente precisa entender isso, entender essas coisas, entender a obra de Deus, entender a vontade de Deus, o querer de Deus para as nossas vidas. Pois lá em Hebreus 7:11 diz assim: portanto, se a perfeição fosse possível por meio do sacerdócio levítico, pois foi com base nele que o povo recebeu a lei, que necessidade haveria ainda de que se levantasse outro sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, e não segundo a ordem de Arão? Então a perfeição é mediante a obra de Cristo, mediante o seu sacerdócio. Ele é que nos apresenta diante do Pai santos, inculpáveis e irrepreensíveis. A obra dele, além de nos trazer o perdão, traz-nos a justificação, a remissão do pecado. E ele nos coloca na presença de Deus. E quem entra na presença de Deus? Quem é puro. E a obra de Cristo é para isso. Nós estamos no nosso Deus, Ele está em nós. Somos pedras vivas do seu templo. A gente precisa entender que não é mediante o nosso esforço que alcançamos isso. Não é por nos empenharmos e acharmos que por fazermos isso agradaremos a Deus e Ele nos abençoará, nos salvará e nos dará as coisas que nós queremos. Isto é imaturidade, pensar desta maneira. É falta de entendimento, é falta de conhecimento das Escrituras. A gente precisa caminhar para a maturidade, precisamos caminhar para a compreensão da vontade de Deus e sermos o instrumento e expressão desta obra que Ele realizou. Então, a nossa jornada, tendo sido salvos pela graça, é caminharmos não para alcançar alguma coisa, mas é para revelarmos a obra que Ele realizou por nós. É vivermos no mundo segundo os valores eternos. Por isso, para que isto seja possível, para que expressemos essa perfeição, para que expressemos essa obra que Ele fez por nós, não se trata de uma questão de obedecer regras de aparência, mas de revelarmos quem é o nosso Deus. Revelarmos a sua misericórdia, a sua graça, revelarmos o seu amor, manifestarmos a sua justiça e sermos expressão dele neste mundo. A gente precisa ter este entendimento. Precisamos compreender essas coisas e andar neste mundo como filho de Deus, revelando a obra que Ele fez por nós. A nossa jornada se trata disso, de despirmos da natureza humana e nos revestirmos de Cristo, ou seja,
das mesmas ações de Cristo, das mesmas reações de Cristo, para revelarmos a obra salvadora de nosso Deus em nosso favor pela graça, para que a gente expresse o reino de Deus, expresse sua salvação, manifeste a sua vida e seja para o louvor da glória do nome do Senhor. A gente precisa ter esse entendimento, pois não é mediante obras que a gente alcança. Nós alcançamos pela graça. E por termos alcançado pela graça, recebido tudo isso e sido capacitados, nós rejeitamos a maneira de viver do mundo, santificando o nosso proceder, a maneira de nós agirmos, para revelarmos a glória de nosso Deus, o seu amor, a sua misericórdia e tudo o que ele fez por nós. Que possa haver em nós entendimento e maturidade, que a gente possa crescer para a plena estatura de Cristo, para revelarmos Cristo ao mundo, como é da vontade de nosso Deus, pois somos cartas vivas, somos o bom perfume. Fazemos para expressar, não para alcançar, pois não é mediante obras que alcançamos o favor de Deus, é por meio da sua graça. Que a gente entenda isso, compreenda estas coisas e que possamos caminhar para a maturidade, para revelar o Senhor ao mundo. Graça e paz sobre a tua vida. Amém. Gostou da reflexão? Compartilhe. Não deixe de ler as Escrituras. Medite para poder crescer no conhecimento e vontade de nosso Deus e nosso Pai, para que, conhecendo o Senhor, possa o revelar ao mundo.